Olá a todos, sejam bem-vindos ao 9º episódio da 6ª temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ, que visa dialogar com músicos sobre questões relativas ao mundo da composição. O projeto, dessa forma, propõe travar um diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto como do jazz e da MPB, sem restrição estética. Os vídeos dos bate-papos dos 5 anos anteriores, 2020 a 2024, e desta 6ª temporada, 2025, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. Os programas de 2023 em diante estão disponíveis também em formato podcast no Spotify e na Apple. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, pelo professor Ian Wagner e pelo compositor extensionista Ítalo Spinelli. Hoje contamos também com o apoio do compositor Lucas Alves, extensionista do Lágrima, que é um projeto de extensão parceiro coordenado pelo professor Ian Wagner. Então, temos a honra de receber hoje o compositor Nuno Lobo para falar sobre sua obra musical, pesquisas, atividades de ensino em música, perspectivas no âmbito da composição. Eu vou falar rapidamente sobre o Nuno. É um compositor português a viver em Amsterdão. Para além de música, para concertos, seu trabalho cruza composição com formatos interdisciplinares, como teatro e ópera virtuais. Ele foi compositor em residência na Casa da Música em 2020 e é professor de composição no Conservatório de Amsterdão. Recebeu encomendas de instituições como a Dutch National Opera, Festival de Provence, Gaudeamus, Musikgebouw en Thai, assim como de organizações portuguesas como a RTP Antena 2 e o MAT, Saxofone Quarteto, que nos visita nesse momento. Ao longo do seu percurso tem sido premiado e distinguido em vários concursos e instituições, tanto na Europa como nos Estados Unidos, incluindo prêmios ligados à música contemporânea, à criação para cinema e a ensembles especializados. Em 2021, a sua peça 303, Cirque, Praça Constituição, foi nomeada para melhor trabalho de música erudita do ano pela SPA. Trabalhou também como orquestrador e maestro no filme Ice Merchants, vencedor da Semana da Crítica em Cannes e nomeado para os Oscars. Paralelamente à composição, ele dirige vários coros nos Países Baixos. Seja bem-vindo, Nuno. Obrigado por participar desse programa. Eu vou começar com uma pergunta que a gente sempre faz aos nossos convidados, que é para você falar um pouco sobre sua carreira. Desde o início, pontuando professores, instituições. Pode falar de como foi o processo de graduação, pós-graduação, e também pode contar um pouco sobre sua atividade como instrumentista, e fique à vontade. Ou seja, começar mesmo do início. Começar do início. Ora então, a música sempre fez parte da minha vida. Eu comecei a estudar música aos 3 anos, era muito pequeno, e comecei no Instituto Orff do Porto. Era uma escola de música que usa instrumentos Orff. Eu não sei se vocês têm o mesmo sistema aqui. E era muito à base da experimentação, na brincadeira, dos miúdos terem instrumentos e um bocado de forma lúdica ir aprendendo alguns conceitos musicais. E eu acho que isso foi ótimo, porque desde muito cedo que eu via a música como uma brincadeira, uma coisa muito positiva. A teoria não era muito presente, principalmente nestes primeiros anos. E depois, mais tarde, aos 12, tinha eu 12 anos, os meus pais e os meus avós começaram a dizer: se calhar ele, se gosta de música, devia ir para uma escola um bocadinho mais a sério. E foi aí que entrei na Academia de Música de Costa Cabral, no Porto também. E foi aí que comecei a ter, na altura, a escola tinha um projeto em que queria criar uma orquestra com crianças. Então o diretor da escola disse aos meus pais: o Nuno se calhar podia tocar fagote, porque nós precisamos de um fagote para a orquestra.
E foi assim que eu comecei a tocar fagote. E pronto, e nessa escola de música havia tudo o resto. Havia coro, havia aulas de orquestra, aulas de formação musical. Formação musical é a teoria musical. Não sei se aqui Isso é chamam um igual. pouco de educação musical inicial, né? Sim, sim, sim. Teoria, isso. Parte mais teórica. O solfejo, está tudo aí. E foi aí que, a certa altura, acho que é quando chegamos aos 15, aos 16 anos, começamos a ter as primeiras aulas de análise e de composição. Também começa de forma simples, claro, mas foi aí que eu comecei a perceber que ser compositor é uma possível profissão, porque até então eu achei sempre que os compositores já tinham morrido todos e que já não havia compositores vivos. Eu sempre gostei de compor na brincadeira, achei que era uma coisa que se fazia, como fazer desenhos ou fazer legos. Eu compunha, sentava-me ao piano e improvisava melodias e era uma coisa que eu gostava. Mas foi aí aos 16 anos, nas primeiras aulas de composição, que o meu professor disse: olha, eu acho que tu tens jeito e se há uma coisa que tu gostas, pensa nisso, e quando chegares ao fim do secundário, se calhar podes ir para um bacharelato de composição. E assim foi. Depois ingressei na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, e comecei o meu curso de composição. Durou mais ou menos 3 anos, e a partir daí comecei a pensar que queria continuar, mas talvez explorar outros horizontes e ver um país diferente para mudar e para ver outras perspectivas. E alguns dos meus professores tinham estudado na Holanda e eles recomendaram: olha, porque é que não vais para a Holanda? Não tens que mudar a língua, eles falam tudo em inglês e, portanto, é de fácil adaptação e há muito investimento nas artes lá, experimenta. E eu na altura concorri para todo lado, foi para Amsterdão, para Roterdão, para Haia, e no fim acabei por ir para Amsterdão. Foi a cidade que me conquistou, digamos assim. Mas isto, ou seja, falei agora do meu percurso todo académico. Em Amsterdã, mestrado. Você começou o mestrado? Exatamente, em Amsterdão fiz o mestrado. Lá o mestrado foi... estudei com 2 compositores, com o Wim Hendrix, que é um compositor belga, e o Willem Yates, que é compositor holandês. Foram os meus principais professores, mas ainda fiz uma especialização em ritmos carnáticos com o Rafael Reina, que é um professor espanhol que fez o seu doutoramento em ritmos carnáticos e a aplicação desses ritmos na composição. Depois de ter terminado o mestrado, foi dentro desse mesmo conservatório de Amsterdão, surgiu a hipótese de eu dar aulas de composição associada aos ritmos carnáticos, e foi aí que comecei a dar aulas também no conservatório. Portanto, foi tudo muito seguido, muito rápido. Foi pouco tempo depois de eu ter terminado o mestrado, mas chegamos ao presente, é aí que eu estou neste momento. Estou lá a dar aulas e estou a viver em Amsterdão, e é lá que faço a minha atividade como compositor, a maioria da minha atividade. Tenho escrito para grupos diferentes lá na cidade, não só em Amsterdão, mas um pouco por toda a Holanda. Às vezes ligado a grupos específicos, grupos de música de câmara ou ensembles, outras vezes por festivais de música nova, ou até colaborações com teatro, com diferentes grupos, com artes visuais. E tem sido isso um pouco a minha atividade. Sim. Planos para doutorado, existe essa... Como é que é o pensamento do compositor? Existe essa ambição. Eu sempre gostei eu gosto muito de estudar e gosto de investigar, e a parte de fazer doutoramento ia-me dar a possibilidade de explorar algo de forma mais profunda. Ao mesmo tempo, tenho algum receio que fazer doutoramento me vá mudar o foco mais para escrever uma tese do que escrever música. E a parte boa neste momento é que eu sinto que estou a escrever muita música, porque tenho tido essa oportunidade,
e isso deixa-me o cérebro ativo. Estou sempre fresco e sinto que estou mais preparado para me manter a compor. Enquanto que se calhar se estivesse a fazer uma tese de doutoramento, se calhar ia estar mais fechado no meu canto. Não quero dizer que uma coisa impeça a outra, mas neste momento é um bocado a minha perspectiva. Portanto, se calhar, se fizer doutoramento, seria uma coisa para mais tarde, se calhar pensar a longo prazo, daqui a 5 anos. Mais voltado para a musicologia, você imagina? Assim, eu, se fizesse, faria mais voltado para a composição. Gostava de investigar. A minha tese de mestrado era ligada à composição não tonal, ou atonal, se quisermos, e tentar criar um sistema harmónico que me permitisse manter uma linguagem muito expressiva, mas numa linguagem mais atonal, ou seja, tentar encontrar formas de criar uma ligação emocional à música mais atonal, que por vezes é um bocadinho mais, é mais vista como algo pouco acessível, e eu quero desmistificar um bocado essa ideia. E eu gostava de continuar essa investigação, mas lá está. Quando? Ainda não sei. Então a sua dissertação tratou um pouco do estudo do atonalismo através de uma perspectiva de expressão. Sim, ou seja, tentar perceber que tipo de intervalos. Há uma investigação muito boa de 2 suecos, que eu agora não me estou a lembrar do nome de nenhum deles, mas que tentaram perceber de que forma é que o nosso ouvido humano lida com a dissonância e o que é a dissonância em diferentes contextos e qual é a resposta emotiva a isso. E eles fizeram vários testes em termos de respiração, batimentos cardíacos, como é que o corpo reage a diferentes estímulos sonoros. E era um bocado por aí que eu estava a investigar, a tentar criar a minha própria linguagem e tentar controlar esses efeitos no público, não é? Perfeito. Sim. Está disponível a dissertação? Acho que não está disponível online, está numa plataforma holandesa, mas não sei, sinceramente não sei bem como é que se consegue aceder. Está escrita em inglês? Está em inglês. Inglês. Então, ótimo. Sim. Perfeito. Eu queria que você conectasse agora e falasse um pouco sobre a situação, como é o estado da composição na Europa, especialmente Portugal e Amsterdã, que você está mais familiarizado. Que tendências predominam? Isso é uma pergunta que surge muito dos alunos. O que é que se compõe? Que tipo de música sim. É composição atual, é contemporânea para a cidade de Amsterdã ou em Portugal? Como é que se vê? É uma pergunta interessante, porque eu estou em constante análise e ainda não sei bem perceber qual é o panorama. Eu sinto que na Holanda, o maior choque cultural que eu senti foi que nos conservatórios, ou pelo menos no Conservatório de Amsterdão, há uma grande abertura para muitos estilos diferentes de música. Até música que se calhar tende mais para o pop, para o rock, mas que eles de certa forma estão a conseguir integrar no departamento de música clássica, o que é uma coisa interessante, porque eu concordo com a perspectiva de que música é música e pode ser expressa de várias formas, mas é uma coisa que foi muito explorada no século XX, não é? Temos o John Cage, que de repente virou tudo do avesso, mas até a parte da música pop ou música rock fazer parte do ciclo da música clássica, isso não tinha acontecido muito, certo? Começou a aparecer a música eletrónica e a juntar a música clássica com música eletrónica, mas esses estilos eram um bocadinho vistos como diferentes departamentos, e em Amsterdão eles estão um bocadinho mais integrados, é mais flexível. Portanto, eu tinha colegas, por exemplo, podia ter colegas que estavam a escrever música microtonal, e do outro lado tinha colegas que faziam canções, quase como um songwriter com a guitarra e que cantava, e é interessante porque há colegas que acabam por ser um bocadinho mais conservadores nesse aspecto e que acham que isso é passar dos limites, mas eu tendo a concordar com essa perspectiva de deixar o espaço aberto e deixar para vários estilos. Portanto, eu acho que isso é o panorama que está a acontecer mais na Holanda, principalmente em Amsterdão, mas, por exemplo, se formos para a zona de Haia, Den Haag,
lá a música tende para é a minha sensação, para algo mais conceptual, talvez mais minimalista, mais consonante, talvez. Mas lá está, é uma coisa que vai mudando e principalmente nos últimos anos muda muito rápido. Não sei se é por causa da internet e de estarmos constantemente ligados, não sei o que é que será. Em Portugal é diferente, acho que nesse aspecto de abertura a outros estilos é um bocadinho mais conservador. No entanto, também existe abertura para muitas coisas diferentes. Eu creio que a parte académica em Portugal é levada de forma mais rigorosa. A parte de, por exemplo, a parte do estudo estávamos a falar disso há bocado, da harmonia de Bartók, a harmonia de Messiaen, a harmonia de Schoenberg. Portanto, existe esse estudo mais aprofundado de como cada compositor escreve, e eu acho que isso acaba por se traduzir na música que é escrita em Portugal. Se calhar é uma música mais académica, não sei bem o que é que isso quer dizer, mas mais para esses lados. E nesses dois países você vê, por exemplo, espectralismo, que é também. Um pouco de música sonorística, sem dúvida. Nova complexidade, New Complex. Também. Em Amsterdão também temos vários compositores mais para a nova complexidade. Há um pouco de tudo. Agora eu sinto que há dificuldade em definir um centro. Parece que há muita variedade, há espaço para que cada compositor faça aquilo com que sonha. Lá está, acho que estou... Mas agora, o que se vê mais, que isso talvez seja a maior diferença, é maior integração da música com as novas tecnologias. Projetos com realidade virtual, com programação, juntar música eletrónica, instalações artísticas ou peças em que não é claro onde é que é o palco e onde é que é o público. E eu acho isso interessante, porque principalmente lá na Holanda vê-se mais tentativas de quebrar o status quo da música clássica, só bater palmas no fim da sinfonia e não entre os andamentos. Isso, começa a haver mais irreverência para contornar essas tradições, o que é interessante e é algo que eu também me estou a alinhar de certa forma, tentar democratizar o acesso à música clássica, que acaba por ainda ser vista como algo um pouco elitista, não é? Sim. E em Amsterdã, especialmente, as orquestras e os grupos de câmara, digamos, eles têm abertura para tocar a sua peça, as peças dos seus alunos. Eu acho que lá na Holanda existe muito fascínio pela premiere, de organizar um concerto que tenha uma peça nova, e isso acaba por vender bilhetes, acho eu. E portanto há vários grupos, orquestras, grupos de música de câmara, festivais que gostam de investir em música nova. E mesmo os holandeses gostam de dizer: eu vou ouvir uma peça que nunca foi tocada, e portanto isso ajuda à criação. E portanto vê-se muitos compositores jovens a criar e ativos e de forma bem organizada a serem pagos, com contratos. Portanto existem essas estruturas que ajudam à criação. Sim. Geralmente são financiadas pelo Estado, são privadas? Como é que... É uma mistura. Há muitos fundos lá na Holanda. Alguns são financiados pelo Estado, outros são mecenas privados que juntam o dinheiro todo num pote ou num bolo e que criam oportunidades. Mas há várias iniciativas muito interessantes. Por exemplo, descobri agora há pouco tempo um festival que é em casas de famílias ricas, em que investem em grupos de música de câmara e que dizem: pronto, vais tocar aqui na casa do António, na casa do Miguel e na casa da Maria Joaquina, e que criam concertos dentro da sala, um bocado como Schubert fazia no seu tempo. Sim. Então, um piano e um clarinete, um piano e um saxofone, por exemplo, ou um trio, grupos pequenos. Geralmente música de câmara, né? Sim. Perfeito. Eu queria que você falasse agora um pouquinho do ensino da composição no conservatório. Uhum. Como é que acontecem as aulas, como é que é o currículo.
Se quiser também comparar um pouco com Portugal e com um pouco que você viu no Brasil, Certo. um compositor, o que é que ele estuda? Ele chega E o que é que e o encontra? que é que encontra, exatamente. Eu lá em Amsterdão estou a dar aulas no departamento de Advanced Rhythm, é assim que eles chamam, que é ligado à tal música carnática, e esse departamento é separado do departamento de composição. Ou seja, os compositores têm essa matéria como algo... Letivo, opcional? Neste momento é opcional, mas faz parte do currículo e a maioria dos compositores acabam por escolher por ser pela natureza da matéria. Mas no meu caso a matéria que eu estou a ensinar é bastante teórica. Todas as semanas estamos a apresentar conteúdos diferentes, muito ligados ao ritmo, à forma, a desenvolver, como desenvolver motivos ou como desenvolver uma peça a partir de uma ideia muito pequena. Coisas básicas que também se usa na música ocidental, como As variações, transformações, aumentações, Isso. esse tipo de ferramentas, mas também muitas ferramentas que vêm da música carnática que nós não estamos habituados. Por exemplo, nós falamos muito em muktais, que são uma espécie de uma estrutura dividida em 3 partes, em que é repetida quase como um refrão, um tararará, 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 e que é utilizado muito na música carnática, e nós utilizamos isso como uma ferramenta que tem 1001 variações possíveis e que os compositores costumam gostar muito e que acabam por utilizar nas suas peças. Pronto, isto para dar um exemplo. Mas voltando à minha matéria, nós passamos metade do ano na parte teórica, em que todas as semanas o compositor tem trabalho de casa e que tem que escrever uma frase ou um exercício para aplicar a matéria ou o conteúdo aprendido. E depois, na segunda parte do ano, o compositor é associado a um instrumentista ou um grupo de instrumentos e tem que escrever uma peça para esses instrumentalistas. E, portanto, funciona bastante bem essa parte, porque o compositor é avaliado pela peça que escreve e os instrumentalistas são avaliados por quão bem tocam essa peça. É um sistema que funciona muito bem porque, por um lado, alimenta a colaboração e cria ligações entre diferentes departamentos, e, por outro lado, como estão ambos a ser avaliados, eleva o nível da performance e acaba por criar boas ligações entre os músicos. Por exemplo, a minha colaboração com os MAT Saxophone Quartet, uma das peças que eu escrevi para eles começou nessa mesma matéria. Eu escrevi um andamento, eles estavam a ser avaliados e tocaram a minha peça e, portanto, tinham que estudar muito e, portanto, acabou-se por criar uma boa ligação a partir daí. E depois, já terminado o curso, mantivemos essa relação e continuamos na vida profissional, digamos. Portanto, tem essa dinâmica boa. Em relação ao currículo, é muito parecido, eu creio que é muito parecido com o currículo português e também com o currículo brasileiro. Tem na mesma orquestração, análise, harmonia, contraponto, sim, história da música. Portanto, nesse aspecto acho que é muito completo em todos os sítios por onde eu passei. O que eu sinto, por exemplo, em comparação entre a Holanda e Portugal, é que na Holanda há um bocadinho mais liberdade para o aluno escolher o seu caminho. Ou seja, o aluno é um bocado, quase como o professor, é um prestador de serviços. Está lá para ajudar o aluno a chegar ao seu objetivo, qualquer que ele seja. E, portanto, o aluno toma a iniciativa de dizer: eu quero escrever um quinteto de sopros, ou eu quero escrever uma peça para 100 trombones. Pronto, o aluno toma a iniciativa. Claro que 100 trombones é uma coisa difícil de executar. Enquanto que em Portugal eu acho que há mais... o aluno é um bocadinho mais guiado pelo professor. Há mais exercícios específicos do género: vai escrever agora um trio, ou vai escrever um quarteto. E se calhar o professor tenta controlar
um bocadinho mais qual a progressão. Sim, ele é mais um credenciador, né? Ele vai te Sim. dar uma credencial no final com base... Exato, sim. Aqui no Brasil, eu acabei agora mesmo de conhecer a classe de composição, ainda estou a tentar perceber, mas o currículo aparentemente parece-me muito semelhante ao currículo que eu tive em Portugal e em Amsterdão. Uma coisa que eu notei logo e que estava agora a comentar também é que eu senti que o departamento tem muita variedade. Vê-se que há compositores a escrever música mais consonante, outros mais atonal, microtonal, há espaço para tudo. E eu acho isso muito positivo e eu senti que há uma boa harmonia dentro do departamento, que os colegas estão todos presentes e que se apoiam uns aos outros e que gostam de ouvir e de estar atentos ao que o outro está a fazer, o que é bom. Em Portugal eu sentia que havia mais competição e mais individualismo. Quase como o compositor tinha medo de mostrar um ao outro o que é que estava a fazer para não copiar ou para não fazer comentários. Pelo menos na minha época era assim. Espero que agora seja diferente. Em Amsterdão havia também essa disponibilidade de partilhar uns com os outros e de manter a discussão aberta e de nos apoiarmos uns aos outros, porque eu acho que no fundo todos sabemos que compor é uma coisa que não é muito fácil e viver da composição é também difícil, portanto é bom haver essa harmonia. E eu senti isso agora aqui no Rio de Janeiro. Para quem quer ir estudar no Conservatório de Amsterdã, precisa aprender holandês ou as aulas são em inglês? Como é inglês. Neste momento o governo vai mudando, não é? Agora, o último governo queria mudar tudo para o holandês, mas felizmente, na minha perspectiva, o governo caiu. E portanto neste momento é tudo em inglês e ajuda, não é preciso ter um diploma oficial. Há uma entrevista em que os professores avaliam as capacidades de inglês e portanto qualquer pessoa que tenha uma boa comunicação em inglês pode estudar lá. Sim. Perfeito. Eu queria mudar agora e começar a falar um pouco das suas obras, cujo link está aqui abaixo no vídeo, né? Começando com o U, para ensemble. Fica à vontade para falar sobre o processo, como é que começou a ideia e escrever um pouco a peça também. A peça U surgiu durante o meu mestrado. Estava a estudar em Amsterdão já, e a peça vinha de uma trilogia que eu estava a escrever, baseada no livro do Tao Te Ching, que é um dos livros que Lao Tse. Sim, exatamente, que está na base do taoísmo. E foi um livro que me marcou muito. Aquilo são à base acho que são 81 poemas, muito curtos, mas que me fizeram olhar para a vida de uma forma muito diferente. E o poema desta peça específica, o Wu, fala sobre a importância ou o sabermos dar importância ao espaço vazio. Por exemplo, se olharmos para uma sala como esta, a sala existe porque há paredes que estão a limitar o espaço e nós valorizamos o espaço, não valorizamos as paredes, ou seja, é o espaço onde nós estamos sentados. E a peça foi a extrair muita inspiração desse texto, mesmo na parte harmónica, em que vivia muito eu tinha uma espécie de um sistema harmónico com, vamos dizer, 7 notas, e de vez em quando eu ocupava o espaço vazio desse sistema harmónico, ou seja, de repente passava das 7 notas para as outras 5 do espaço cromático que não estavam a ser utilizadas. Portanto, fazer esse contraste entre o que está presente e o que não está presente. Um pouco como Ligeti fazia muito isso também. Portanto, essa peça fez parte de uma trilogia em que eu escrevi uma peça para ensemble e cantor, em que nessa trilogia cada uma das 3 peças pegava num texto do Tao Te Ching. Essa peça foi interpretada pelo New Ensemble, era um ensemble de música contemporânea lá na Holanda, e foi cantada por um cantor português, Jorge Luís Castro. Eu acho que é Luís o segundo nome, mas é Jorge Castro, isso tenho a certeza. Texto em português? O texto é em chinês. Chinês? Porque eu fui mesmo ao original. Sim. Foi um processo interessante porque o chinês tem muitas
falta a palavra em português, mas Línguas tonais. sim, é uma língua tonal, portanto o U, por exemplo, é quase uma melodia ascendente e portanto a cantar, se de repente faço uma escala descendente, cria alguns problemas. Tivemos sorte que na altura tivemos também a trabalhar com uma cantora chinesa que também estudava connosco lá no conservatório e que ela nos ajudou a perceber qual era a melhor forma de escrever. Mas é uma experiência muito difícil, mas eu gostei muito. Portanto, podem ouvir no link, acho que vai estar... Está aqui embaixo, Pronto. exatamente. Uma segunda peça, Pantomima. Certo. Pantomima para quarteto de saxofones. Exatamente. Isso é para o mate. Que foi para o mate, exato. Pantomima foi uma peça que eu escrevi, acho que foi há 2, 3 anos, e foi durante o Mate Saxophone Quartet estava nomeado para a final do Dutch Classical Talent, que é um concurso por todo o país lá na Holanda. E a parte boa desse concurso é que quando o grupo de música de câmara passa à final, eles têm um orçamento para encomendar uma peça a um compositor. E eu e os Mates já tínhamos colaborado várias vezes. Eles disseram: Nuno, nós queremos que escrevas uma peça nova, mas este programa vai ser sobre fado. E, portanto, convém que a tua peça tenha alguma ligação ao fado. Agora, eu não tenho uma ligação muito forte com o fado. Eu gosto de ouvir fado, mas não tenho muitas referências. E eu acho que o fado é muito bonito, sem dúvida, mas acaba por ter esta ligação muito forte ao melancólico, à saudade, uma tonalidade em menor. Portanto, eu sinto que isso é a maioria das peças no fado. E eu queria contrariar um bocadinho isso. E, portanto, existe este compositor que é o Carlos Paredes, que escrevia fado para guitarra portuguesa. Certamente vocês já ouviram falar. E ele tinha esta peça chamada Pantomima, em que pantomima é uma espécie de uma dança. E a peça era muito festiva, muito dançante, muito celebratória. E eu gostei desse aspecto que era fado na mesma, mas era um fado alegre. E, portanto, eu peguei no tema principal da pantomima do Carlos Paredes e usei no quarteto de saxofones, mas de forma um bocadinho mais dissonante. E eles, durante a peça, tocam o tema vai ganhando variações, mas também vão batendo com o pé no chão enquanto tocam. Portanto, é uma peça muito ritmada e que eles tocaram lindamente. Entretanto, eles gravaram um CD com esse programa e gravaram também a peça no CD. Portanto, a gravação que podem ouvir é a mesma gravação do CD. Sim. Alguma coisa sobre o sistema de composição da peça? Não. O que é que eu posso dizer? A peça foi muito... A parte harmónica foi muito extraída do original do Carlos Paredes. O original acho que estava... Já não me lembro se estava em Mi maior. Era uma coisa muito tonal. E eu tirei o tema exatamente como ele estava e tentei criar algumas dissonâncias por sobreposição de melodias ou por... no fundo acabou por ser um sistema harmónico muito, muito abstrato. E à medida que a peça desenvolve, essa abstração vai ficando mais diluída, até que no fim o tema aparece muito semelhante ao original, de forma muito consonante e tonal, diria eu, mas sempre assim quase como um círculo louco, de certa forma. Sim. Muito bem, e tem a última peça que está no link, é bônus, né? Para toy piano. Exato, sim. Bónus foi uma peça que eu também escrevi há 3, 4 anos, creio eu. Foi para uma pianista portuguesa chamada Inês Lopes. Nós já somos amigos há muitos, muitos anos, estudamos juntos no Porto. E ela começou um projeto em que queria fazer música séria com instrumentos de brincar. E então ela criou uma espécie de quase mini ensemble, mas é quase um one-man show, ou one-woman show neste caso, em que ela tem um toy piano e um glockenspiel e maracas, ela tem uma coleção de 50 instrumentos de brincar e ela faz um pequeno setup com esses instrumentos
e tem feito vários concertos à volta disso. E ela veio-me pedir se eu queria escrever uma peça para toy piano com eletrónica. E eu disse que sim, eu adoro essas instrumentações um bocadinho mais fora da caixa. E então a peça Bónus, o título da peça Bónus vem muito por causa do som do toy piano. Para mim o toy piano soa muito às slot machines ou algo muito videojogo, faz-me lembrar um bocado isso. E portanto o Bónus era quase como nos videojogos, quando conseguimos uma pontuação alta, passamos à fase do bónus. Era um bocado essa a ideia. E portanto, ela tem na peça, há um motivo que é repetido 3 vezes e parece que quase como um videojogo, que é quase que como se ela tocasse esse motivo certo de todas as 3 vezes, ela passava à fase bónus. E portanto, mesmo na parte da eletrónica, ouvimos uma voz que diz bónus. E ela entra na fase bónus e aí ela começa a tocar no Fá agudo, que é a nota mais aguda do toy piano, em que se ouve uma repetição quase exaustiva desse Fá. É um bim, 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 quase como se fossem moedas a cair numa slot machine. Portanto, daí o bónus. Pronto, é uma peça que está dividida em 3 partes. É uma peça pequenina, são 5 minutos, 5, 6 minutos. Mas é quase como se fosse 3 fases de bónus de um jogo ou de um casino, não sei. E a eletrónica você usou... Sim, para a eletrónica eu usei muitos sons de videojogos, mas também de slot machines, desse tipo de universos. Portanto, há quase uma pergunta e resposta entre o toy piano e a eletrónica. Ela toca quase um motivo muito complexo e de repente a eletrónica responde com plim, plum, 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 quase como alguém a usar um computador ou E ao vivo não, é pré-gravado? É pré-gravado, mas é ativado em tempo real. Sim. Sim. É. E podem também ouvir no link, certamente. Sim. Sim. E também foi uma gravação com essa mesmo pianista, com a Inês Lopes. Então é tipo quase uma música concreta, então, que você usa sons já prontos, mas disparados. Exatamente. Sim. E a parte boa é que todos os sons eletrónicos usam polirritmos muito complexos, mas como a pianista não tem que fazer nada, só tem que ativar, acaba por soar um bocadinho mais complexo do que é, porque ela no fundo só ativa os sons e eles depois fazem por ela. É um bocado isso. E depois no fim da peça existe um momento mais improvisatório, em que um bocadinho mais caótico para terminar em êxtase, digamos assim. Sim. Muito bem, eu acho que é isso. Se quiser deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, alunos... Os ouvintes são a maioria alunos, professores... Esse fica no YouTube, Okay. Spotify, então é aberto ao público. Mas muitos alunos eles assistem depois, né? Ok. Se quiser falar sobre o futuro da composição, sim. uma frase que vai ficar gravada para sempre. Não sei, eu acredito que qualquer pessoa pode compor música. Eu acho que é uma coisa que é acessível a qualquer pessoa, quase como andar de bicicleta. E às vezes existe esta ideia de que o compositor é um gênio que vive na montanha ou na torre mais alta. E eu gosto de desconstruir essa ideia. Eu acho que compor é criar, e acho que criar faz parte da condição humana. Nós gostamos de criar e de trazer algo de novo ao mundo. Algumas pessoas gostam disso. E eu acho que é bom que as pessoas se sentirem essa vontade. Não interessa de que starting point vem, mas que eu acho que é uma coisa que pode ser acessível a qualquer pessoa. E portanto, componham mais. Quem tiver essa vontade, eu acho que é sempre bom. Sim. Obrigado pela entrevista. E já Obrigado, fica o convite para o próximo ano você vir novamente. Sim, né? adorava. Sim. Mas o Masterclass ver como é que estão as peças progrediram. Exato. Se mudaram muito. Se mudaram muito, né? Sim. Tá bom? Obrigado aos ouvintes, então. E até o próximo ano. Esse é o último programa do ano, né? 2025. Ok. Próximo ano teremos que nova honra temporada. para terminar a temporada.
Terminamos com chave de ouro. Que bom. Obrigado a todos. Obrigado.